Olá, alunos do nono ano do Colégio Magistral. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Késia, professora de ciências de vocês. Na aula de hoje, vamos estudar o movimento dos corpos. A cinemática, ela estuda o movimento dos corpos sem a preocupação com as suas causas. Para entender um pouquinho do movimento desses corpos, vamos compreender alguns conceitos básicos a respeito de trajetória, referencial, movimento, repouso, ponto material, corpo extenso, movimento retilíneo e movimento circular, certo? No estudo do movimento, precisamos compreender também os conceitos a respeito de deslocamento, intervalo de tempo, velocidade e movimento retilíneo uniforme. Trajetória. A trajetória é o caminho percorrido pelo corpo, pelo objeto. Por exemplo, o caminho que você percorre entre a sua casa e a escola é um exemplo de trajetória. O referencial, ele determinará a posição do objeto e também é extremamente necessário para verificar se o corpo ele está em movimento ou em repouso. Leiam a tirinha. Não mandei você se movimentar um pouco hoje? Obviamente, John não está levando em conta a rotação da Terra. E aí, ele está em movimento ou ele está em repouso? Vamos analisar isso? Quando é que meu corpo ele está em movimento? O movimento nada mais é do que a mudança de posição no decorrer do tempo em relação a um dado referencial. Já o repouso ocorre quando a posição desse corpo, desse móvel, não sofre variação no espaço no decorrer do tempo em relação a um dado referencial. Então, aqui podemos concluir que não há repouso absoluto, certo? Para analisar se um corpo ele está em repouso ou em movimento, eu preciso adotar um referencial. Um corpo ele pode estar em repouso em relação a um dado referencial e em movimento em relação a outro referencial. Ponto material e corpo extenso. O ponto material é todo o corpo cujas dimensões não interferem no estudo de um determinado fenômeno. Vamos lá um exemplo. Um navio navegando em alto mar entre as cidades do Rio de Janeiro e a Itália. As dimensões desse navio vão interferir no estudo desse movimento? Claro que não, né? As dimensões do navio são muito menores do que toda a distância percorrida. Já o corpo extenso será todo o corpo cujas as dimensões elas vão interferir no estudo desse fenômeno. Esse mesmo navio, se ele estiver atracado no porto, ele vai interferir no estudo de um fenômeno naquele local. Uma observação muito importante é que o ponto material ele tem massa. O que desprezamos no ponto material é o seu tamanho. Para concluir, temos dois tipos de movimento aqui. O movimento retilíneo, como o próprio nome já diz, é quando um corpo executa um movimento em uma trajetória em linha reta. Temos aqui a nossa tartaruguinha caminhando em linha reta. E o movimento circular é quando a trajetória do corpo ela é circular ou elíptica. Esse tipo de movimento ele é caracterizado por descrever uma trajetória em linha curva. É o exemplo da trajetória que a Terra faz ao redor do Sol. Vamos lá, vamos estudar o movimento. Começando por deslocamento. O que é o deslocamento? O deslocamento nada mais é do que a diferença entre a posição final e inicial de um corpo em relação a um referencial. Como assim, professora? Posso calcular o meu deslocamento? Sim, utilizando o mesmo exemplo em que você sai da sua casa até a escola. Se você fizer a diferença entre a sua posição final e a sua posição inicial, encontrará o seu deslocamento. Temos aqui ΔS. Esse delta é um pouquinho diferente daquele delta que vocês viram lá em matemática, certo? Em equação do segundo grau. Esse delta aqui significa variação. Variação do meu espaço, variação da minha posição. Então, eu tenho deslocamento igual a posição final do corpo menos a posição inicial do corpo. A unidade de medida para o deslocamento é o metro. Posso representar o meu deslocamento em outra unidade? Sim.
temos outras unidades para determinar a posição do corpo, como centímetro, quilômetro, hectômetro, entre outras. Para se deslocar entre uma posição inicial e uma posição final, o corpo ele vai precisar de um certo intervalo de tempo. E o que é um intervalo de tempo? Nada mais é do que a diferença entre os instantes de tempo final e inicial do acontecimento de um certo fenômeno. Mais uma vez, temos aqui o delta, que significa variação. Então, delta t, o meu intervalo de tempo, será igual ao tempo final menos o tempo inicial. A unidade de medida para tempo no Sistema Internacional, no SI, é o segundo. Mas posso medir meu tempo em outras unidades? Sim, em hora, em minutos. Basta fazer a correspondência. Compreendendo o que é deslocamento e intervalo de tempo, chegamos até velocidade. Velocidade nada mais é do que a grandeza física que indica a rapidez com que esse móvel ele muda a sua posição. Trouxemos aqui dois tipos de velocidade. A velocidade instantânea, que é aquela velocidade em que ocorre em um intervalo muito pequenininho de tempo, tão pequeno que tende a zero, e a velocidade média. O que é a minha velocidade média? A velocidade média vai ser a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo desse móvel. No Sistema Internacional de Unidades, velocidade é dada em metro por segundo, mas eu posso determinar minha velocidade também em quilômetros por hora, fazendo a conversão entre essas unidades. Se a minha velocidade estiver em quilômetros por hora e eu quiser transformá-la em metros por segundo, eu divido por 3,6. Já se ela estiver em metros por segundo e quiser transformar em quilômetros por hora, multiplicarei esse resultado por 3,6. Bom, compreendendo o que é velocidade, podemos estudar um pouquinho a respeito do movimento retilíneo uniforme. Quando é que eu tenho um movimento retilíneo uniforme? No movimento retilíneo uniforme, o móvel ele percorrerá distâncias iguais em intervalos de tempo iguais e sempre no mesmo sentido. Como assim, professora? Ele vai percorrer distâncias iguais, em intervalos de tempo iguais e sempre no mesmo sentido. Olha, no movimento retilíneo uniforme, a minha velocidade ela vai ser constante. Então, se você calcular a velocidade em todos os intervalos de tempo da sua trajetória, você terá a mesma velocidade, você terá a velocidade constante, ok? Um exemplozinho para colocar em prática tudo o que aprendemos hoje. Vamos lá? Olha, um atleta, ele percorre a distância de 100 metros em 10 segundos. Calcule a velocidade média do atleta durante a corrida. A resposta deve ser dada em quilômetros por hora. Primeiro, vamos observar os dados. Vamos observar as grandezas dadas na questão. Ele disse que a distância foi de 100 metros. Então, ele se deslocou 100 metros, ΔS igual a 100 metros. Esse deslocamento ocorreu no intervalo de tempo de 10 segundos. Tranquilo até aí? Olha, velocidade média nada mais é do que a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo. Quanto foi meu deslocamento? 100 metros. Qual foi o meu intervalo de tempo? 10 segundos. 100 dividido por 10, a minha velocidade média será 10 metros por segundo. Mas a questão, ela pede a resposta em quilômetros por hora. Tenho a velocidade em metros por segundo e quero transformar em quilômetros por hora. Basta multiplicar esse valor por 3,6. 10 vezes 3,6, 36 km por hora. Espero que tenham compreendido. Até a próxima aula.